Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Não Fale com o Motorista. O entrevistado de hoje é o Sidney Guzman. Sim, ele é um cara especialista em HQ, em quadrinhos aqui no Brasil. Ele trabalha com isso a vida inteira e hoje em dia ele trabalha com o Maurício de Souza. Todas essas graphic novels novas, que tem novos artistas desenhando a Turma da Mônica, isso é uma ideia dele, uma piração dele que o Maurício de Souza comprou a ideia e falou, vamos fazer. Então, quero saber dele duas coisas muito importantes. Por que o Brasil não produz filme dos super-heróis desenhados nos quadrinhos? E como vai ser o filme com crianças reais da Turma da Mônica? Sim, vai sair um filme da Turma da Mônica, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então roda a vinheta e vamos para o papo com Sidney Guzman. Tá bem? Tudo já é. Sidão, cara, que demais tê-lo. Porra, demais é convite, cara. Eu que agradeço. Cara, eu tava lendo um pouco mais sobre você e eu fiquei abismado, porque você trabalha com quadrinhos há muito tempo. A sua vida é trabalhar com quadrinhos. Desde 1990, eu comecei escrevendo sobre quadrinho, crítica de quadrinho em jornal. Comecei a editar e é o que você fala, eu não consigo mais dissociar minha vida de quadrinho. Velho. Mas você tem vontade de dissociar a sua vida de quadrinhos? Não, de jeito nenhum. Não tem não. jeito. Assim, eu comecei como repórter esportivo, né? Sou jornalista e tal. Uhum. E sou formado em educação física. Então, mas aí eu falei, cara, depois que você começa a trabalhar com um negócio que é teu hobby, porra, tua paixão vai virar teu emprego, velho. E o mais legal é isso, que você é formado em educação física e jornalismo. Isso. E aí a tua vida foi virar outra coisa. O que é um tanto inspirador, eu acho, pra quem é adolescente e tá nessa fase da vida de, meu Deus, eu tenho que decidir agora no vestibular qual vai ser a profissão que eu vou seguir a vida inteira. Não tem. Você tem que dar uma enganada nos seus pais por um tempo. Recentemente a gente fez o podcast lá do Universo HQ, que eu gravo lá. Uhum. E aí os caras, meus sócios me armaram uma pegadinha e a gente ia falar sobre o Watchmen e eles me entrevistaram. E diretamente do bairro da Saúde ele, que completou 50 recentemente, que foi totalmente enganado. Ah, não. Porque acreditou que o tema de hoje era o Watchmen. E não é o Watchmen nada. Puta que pariu, velho. E ele ainda achou que ia fazer essa abertura só por gozação. Ai, Jesus. Dançou. Ele é o tema desta edição. Sidney Guzman. Ai, caralho, minha Nossa Senhora. E aí, os retornos que eu tive pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, foi muito isso, cara. Moleque, garotada, falei, porra, é uma inspiração saber que eu posso ser jornalista, posso trabalhar com quadrinhos. Eu falei, cara, eu também nem sonhava com isso. Claro. Velho. Pô, vou trabalhar com quadrinhos. Eu desenho igual um martelo. Eu não desenho nada, velho, nada. Eu falei, eu não tinha nenhum roteiro escrito ainda. Eu falei, eu fui trabalhar com quadrinhos escrevendo sobre quadrinhos para depois virar editor de quadrinhos. Quer dizer, é uma loucura, né? É igual esses caras, tem o, se eu não me engano, o nome do cara é Gabriel Fallen, que ele é campeão de Counter-Strike. Ballins right there with the off. He's going to snap out of it. He's going to get the lineup shot. And only one beat. And he gets the 3K out of that. Uma coisa que eu fazia quando era mais moleque, fazendo corujão da Lan House, o cara ganha a vida, ele mora acho que fora do Brasil, inclusive. O cara ganha a vida jogando Counter-Strike. Meu filho, quando resolveu falar que ele queria cursar design de games, teve uma hora que ele falou assim, pai, você não vai fazer o que o teu pai fez com você, né? Eu falei, não, claro. Vai cursar seu design de games. Vou fazer design de games. Você tá maluco? Vai fazer algum curso sério, tipo jornalismo? Isso, vai se ferrar na vida. Exatamente. Quando que você entrou pra trabalhar com o Maurício? Eu vou trabalhar com o Maurício em 2006, por causa que em 2005 eu escrevi um livro sobre ele chamado Maurício Quadrinho a Quadrinho. Conta um pouquinho como é que o Maurício, que era como nós, leitor de quadrinho, vira desenhista e depois vira o cara que ele virou. Sim. E aí o livro foi lançado e tal, e o Maurício gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar com ele. Eu falei, sério, né? Ele falou assim, eu quero que você venha aqui criar produto pra mim. E eu lembro muito, eu sempre conto essa história, eu adoro porque ele fala assim, o que você acha da MSP, que é a Maurício de Souza Produções, né? Sim. Ele falou assim, eu falei, acho que é uma potência, né? Ele falou, mas você acha que cabe mais? Eu falei, cabe. Porque o Maurício não publicava livro, então além de eu editar os projetos especiais de quadrinhos do Maurício,
eu edito todos os livros. Por exemplo, o ano retrasado foram 104 livros em um ano. Livro do... Livro da Turma da Mônica. Eu tenho livro, desde livro de historinha para bebê, livro de banho, aquele que você toma banho com a criança. Eu tenho guia de educação financeira com a Turma da Mônica. Eu tenho fábulas adaptadas com a Turma da Mônica. Eu tenho Evangelho segundo o Espiritismo com a Turma da Mônica. Eu tenho livro católico com a Turma da Mônica. É uma infinidade e todos, felizmente, muito bem, porque a marca do Maurício, ela vende muito. Sim, é fortíssima. A Turma da Mônica é fortíssimo, cara. E aí a minha missão como editor, qual é? Eu tenho que preservar a identidade dos personagens da Turma da Mônica. Sim. Eu não posso deixar, por exemplo, que os personagens prestem testemunho religioso. Pô, mas peraí, então você acabou de falar que teve o Evangelho, tem a Bíblia com a Turma da Mônica. Qual que é o segredo editorial num caso desse? A Bíblia da Turma da Mônica. As crianças vão encenar passagens da Bíblia numa peça teatral. O do Evangelho, eles conhecem um primo do pai do Cascão que conta, fala que ele é espírita. Aí as crianças falam, o que é espírita? Tal, ele só dá uma pílula do que é aquilo. Legal. As crianças são espectadoras. Exatamente. Então elas estão no papel de crianças, estão aprendendo um monte de coisas. E eu lembro dos filmes da Turma da Mônica, que ela vai pro espaço, ou vem alguém do espaço, alguma coisa assim. A Princesa e o Robô, né? Princesa e o Robô, maravilhoso, que é demais, que é meio o Wall-E da parada, assim, sim, né? Sim. Eu lembro que meu tio tinha gravado numa fita VHS pra minha prima, para minhas duas primas. E aí eu ia pra casa da minha prima e era só isso que a gente assistia, assim. Acho que tem a TT Espíndola cantando no final, não é? Não, o TT Espíndola é da Sereia, é outro Sereia filme. do Rio, é. Ele não conhece, sempre esquece a vez. E o dia vai passando, passeando pelo cais da linda canção. E aí, por que também parou de assistir as animações de filme? O que acontece é justamente que quando pinta a crise dos anos 80, 90, o investimento em animação vai pro saco, você sabe. Sim, Trabalhar com cinema, animação no Brasil é punk. É muito caro. E o Maurício mantinha um estúdio gigantesco. E aí houve um corte enorme e o Maurício teve que brecar os investimentos em animação, retomar os quadrinhos para voltar. Voltou no final dos anos 90 a ter animações. Agora, por exemplo, a gente tem o Cine Gibi, que praticamente todo ano sai. Apertadinho aqui, não? Se você não estivesse aqui, né? Dá pra tirar o seu pé do meu pé? E a ideia é que o Maurício volte a investir em longas de animação. Um por ano, por aí, mais ou menos. Não sei, de verdade não sei, porque a produção de um longa, um por ano no Brasil é punk. Mesmo com vocês tendo toda a equipe lá, né? Quando eu fui lá conhecer a MSP, eles estavam fazendo a Turma da Mônica Toy. Que é maravilhoso. Que ela é só com sonzinhos, né? É. Uou. Quando você viu o pessoal da Turma da Mônica Toy fazendo, a equipe hoje, lá dentro ela é reduzida. Mas o Maurício chegou a ter um estúdio com dezenas de animadores lá dentro. E o mais legal é que esses projetos permitiram para a própria empresa, para Maurício, a empresa mudou. Porque começaram a surgir releituras dentro da casa. O Turma da Mônica Toy, agora tem a Turma da Mônica Pixel. O que aconteceu? Cebolinha! O que você fez com o meu coelhinho? Teve aquela exposição do Mônica Parade, lembra que as Mônicas ficaram espalhadas, pintadas por artistas plásticos em São Paulo? Sim, total. Cara, é um monte de gente fazendo versão da Mônica. Por que só o Maurício de Souza virou esse cara? Ele é um cara muito antenado, velho, em tudo que ele faz. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, eram publicados no Brasil, sem brincadeira. Maurício, Ziraldo, Turma do Arrepio, Chaves e Chapolin,
New Kids on the Block em quadrinhos, Andy Leonardo em quadrinhos, Xuxa em quadrinhos, Faustão em quadrinhos, tudo feito por quadrinhos. Trapalhões tinha quadrinhos também, né? Pô, como eu esqueci os Trapalhões, cara. Todos esses caras publicando em banca. Quando começam os planos na década de 80, no final da década de 80, que os planos governamentais começam a destroçar a gente, né? Por mais que eu ame quadrinhos, que seja a minha paixão, eu sempre digo isso, nós trabalhamos com um produto que é supérfluo. Então, na hora que o pai tem que comprar leite ou gibi, ele vai ter que comprar leite. Claro, não tem jeito, até melhorar a coisa. E aí, o que acontecia? O cara falou, porra, então eu vou optar pelo que eu gosto mais. O Maurício começa em 1970, cara, na banca. Caramba. Quer dizer, já são 46 anos de banca. E se contar com as tiras de jornal, é desde 1959. E aí o Maurício começa a adquirir um negócio que ele é o quadrinho da família brasileira, né? É aquele quadrinho que o pai vai crescer e fala, pô, eu vou dar pro meu filho sem... Ele confia. Exatamente. Acho que esse é o maior legado do Maurício. Ele consegue passar de geração para geração. E ó, tá aqui, ó, na tua mão, filhão, vou te ler. Ele já passou umas 3 gerações ou 4, não? 4 gerações. Já 4 gerações, né? Chega nos anos 90 e aí começa a acontecer um negócio que é a tal do encurtamento da infância. E o Maurício começa a perder os leitores que iam até 14 anos com 10, 11. E aí vem aquele negócio que você falou. A imensa maioria dos caras que leem quadrinho no Brasil leem única e exclusivamente Maurício de Souza. Só. Porque aí o cara cresce e não vai ler Batman, não vai ler Asterix, não vai ler mangá. Ah, entendi. Só que os poucos que continuavam lendo quadrinho, porque é poucos em relação ao universo do Maurício, claro. Eles iam pra mangá. Aí o Maurício teve a sacada da Turma da Mônica Jovem. A revista foi lançada em 2008, é a revista mais vendida de quadrinhos nos últimos 30 anos no Brasil. Teve mês de vender 500 mil exemplares, cara. Isso a DC não faz. A Marvel não faz. Isso é legal. E aí o que ele faz? Ele resgata o público infanto-juvenil pra ele. Demais isso. Ele traz o público infanto-juvenil e a graphic novel pega o adulto. É isso, aí entra o meu trabalho. Que eu peguei e falei, Maurício, espera aí. Se você já resgatou o infanto-juvenil, se eu fizer com os mesmos personagens, versões pro público juvenil adulto, eu vou manter ele aqui até 80 anos. Só que aí eu inverti o processo, que a Turma da Mônica Jovem são feitas dentro do estúdio, com autores do estúdio. Sim. No caso das graphic novels, das graphics MSP, o que eu planifiquei com o Maurício? Nós não temos a expertise para fazer quadrinho para esse público lá dentro. Mas eu conheci um monte de gente que fazia isso, claro, por causa do meu trabalho de jornalista. Aí eu falei, Maurício, se eu chamar esses caras para eles fazerem versões dos teus personagens, assim, assado, ele toca o pau. E aí depois disso, depois desse papo, vocês fizeram aquelas 3 MSP os 3 MSP 50, né? Foi o MSP 50, porque assim, a história começa em 2009, o Maurício faria 50 anos de carreira, e eu chamei 50 caras do Brasil inteiro para fazer. Ó, faz uma história do Maurício de até 5 páginas com os personagens dele no teu estilo. Os caras, sério? E aí foi um barato, cara, porque vendeu pra cacete. Aí quando vendeu muito bem, foi muito bem de crítica. Aí eu falei, vou fazer mais. Aí eu sempre brinco que eu fiz 3 porque nerd adora trilogia, né? Aí eu fiz o MSP mais 50 em 2010 e 2011 o MSP novo 50. Fechei com 150 autores. Não existe, que eu saiba, no mundo, uma homenagem a um autor tão grande, com 150 caras, virou um catálogo de quadrinistas brasileiros. Exatamente. E ali plantou a semente da graphic. Eu falei, pô Maurício, peraí, ó, isso aqui tá sendo um sucesso, e se a gente esticar a corda e fizer graphic novels de, sei lá, 70 páginas, 80 páginas, só que numa versão mais juvenil adulta. Eu vou editar, eu vou cuidar para que os caras não... para que a essência do personagem esteja lá, mesmo numa versão adulta. E aí a gente começou com o Astronauta Magnetário do Danilo Beruti, que é uma ficção. O Danilo Beruti é foda. Ele é foda. O Necronauta é o primeiro dele, não é? Isso, depois ele lançou Bando de Dois. Bando de Dois, cara. Faroeste. Nossa, o Bando de Dois. Faroeste no cangaço. O Guel Arraes tem que dirigir o Bando de Dois pro cinema, cara. Fica a dica aí, ó. Porque é um cangaço. Porra, é animal. De elenco pequeno e cenário reduzido. Muito bom. Que você fala, caramba, por que não tem isso no cinema, cara? Por que o cinema não produziu isso? Mas sabe que eu acho que tá rolando uma descoberta do cinema nacional pro quadrinho brasileiro. Vai ter muita quadrinho nacional sendo adaptado. Isso que eu ia perguntar pra você. Por que o cinema nacional até agora não se aproveitou dos quadrinhos? Eu acho que vai rolar. Porque assim, a gente anunciou ano passado na Comic Con em São Paulo
Vai ter a adaptação de uma graphic MSP que é o Turma da Mônica Laços, que é do Vitor Cafage e da Luca Fage. Sim. E que vai ser filme, pô, dirigido pelo Daniel Rezende. E o Turma da Mônica Laços vai ter uma receitinha, a gente espera que funcione também na tela, que é uma história para criança e para família. Sim, total. Porque os adultos, quem leu aquela HQ chorou porque é uma ode à amizade aquilo ali. Sim, total. A força da amizade, exatamente, né? Pra tudo. Então eu acho que a gente vai viver um momento em que o cinema nacional vai adaptar muita coisa de quadrinho brasileiro. Loguinho a gente vai começar a ter novos ares aí. Uma pergunta que também que fica para mim é, ok, os quadrinhos, as graphic novels vão começar a invadir o cinema nacional, que eu acho ótimo. Por que a gente não tem ainda um super-herói nacional que virou filme? Como, por exemplo, eu vou ousar dizer aqui que talvez o maior super-herói que a gente tem nos quadrinhos é o Gralha. Que ele vem do Capitão Gralha e aí vem o Gralha. É isso aí. O uniforme dele é sensacional, apesar de ele ter uma bota de paquita que vem até aqui a coxa, mas é um super-herói e não foi feito. O lance é o seguinte, é que nós não temos no Brasil um autor que tenha desenvolvido um personagem longevo de super-herói. Por quê? Porque não virava, não vendia, não ia bem o cara. Então a gente não tem um personagem que voou, vai. Você vai falar, pô, vou usar esse daqui. É porque o cara tem várias histórias, aventuras e vilões pra caramba. Exatamente. Né? Não tem. Você tem que ter uma galeria de vilões, você tem que criar um universo em torno dele, uma série de coadjuvantes. Isso acabou não sendo feito. Mas tem algum que você acha que poderia ser? Deixa eu ver, dos heróis nacionais, porque os caras estão tão afastados. O Necronauta do Danilo Beruti. O Necronauta. Pô, o Necronauta daria um puta filme. É verdade. Porque ele é um herói que a missão dele é levar almas que morrem e não sobem, velho. Exatamente. Mas ele é um herói que faz um bem diferente. Ele é um mensageiro, ele é um anjo. Esse viraria fácil. Eu lembrei agora de uma parada que eu achei sensacional. Eu comprei vários e talvez eu faça a loucura de comprar todos. Que são, se eu não me engano, o nome da série é Clássicos em HQ. Que é Shakespeare, Os Lusíadas. Sim, saiu várias, tem várias. São clássicos da literatura em HQ. E, pô, eu nunca tinha lido qualquer coisa do Shakespeare, porque quando eu fui tentar ler é realmente chatíssimo, uma linguagem antiguíssima. E eu falei, nossa, o cara tem que ser muito ator pra gostar de ler essa bosta aqui. E agora você lê Os Lusíadas, você lê Machado de Assis em quadrinhos, cara. Isso é sensacional. Nelson Rodrigues em quadrinhos, cara. Tem muita, e sendo adotada por escola, muito. Isso é a coisa mais sensacional que existe, cara. Uma coisa legal, porque assim, os quadrinhos, diferentemente do cinema, claro, é mais barato de fazer, né? Porque você vai lá e faz. Você desenha o que você quiser. Botar isso na tela que é o problema. Exatamente. Chegamos. A MSP. Boa, Rodrigão. Obrigado pelo papo, meu querido, pela carona. Eu que adorei, cara. Tem mais coisa pra conversar, mas a gente conversa numa próxima oportunidade. Quando você quiser. Sabe que a casa é tua aqui, tá aberto. Valeu, querido. Valeu, meu velho. Obrigadão. Everybody,